Olá, sejam bem-vindos mais uma vez aos nossos estudos. Hoje daremos continuidade ao capítulo 4 do Livro dos Espíritos. Estamos agora na Lei de Reprodução. Nesse capítulo vamos aprender sobre a população do globo, sucessão e aperfeiçoamento das raças, obstáculos à reprodução, casamento e celibato e poligamia. População do globo, questão 686. Kardec pergunta: é lei da natureza a reprodução dos seres vivos? Os espíritos respondem: evidentemente. Sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Então faz parte da lei natural a reprodução, tanto que é o que a gente aprende nas ciências, né? Que é nascer, crescer, reproduzir-se, e faz parte desse ciclo, né? A parte da reprodução. Do contrário, a gente não teria a continuidade. Questão 687. Indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará tempo em que seja excessiva na Terra? Você está perguntando o seguinte, porque na época sempre estava aquecendo mais. Aí pergunta, será que sempre, dessa forma, como se está sempre progredindo, vai chegar uma hora que vai estar demais a população? Aí ele fala, não, Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele coisa alguma inútil faz. O homem que apenas vê um canto do quadro da natureza não pode julgar a harmonia do conjunto. Então, todas as situações que a gente vive, todas as melhoras, as mudanças, até mesmo a questão da evolução que a gente tem em vários cenários, fazem com que nós tenhamos situações específicas para cada tempo. Como também a gente vai ver esse mesmo fenômeno, dependendo dos países, de acordo com a sua evolução. Então, as populações, às vezes, não entram numa marcha ascendente, como na época se presumia, né? A gente vê atualmente algumas nações que têm a sua população não mais crescente, mas estagnada, algumas até decrescendo, em relação à questão da natalidade, por conta de várias situações diferentes, inclusive por opções. Então, ele está perguntando se havia uma situação de sair fora do controle, e não é dessa forma. Deus sempre controla e harmoniza, porque existem espíritos superiores em nome de Deus que fazem vários trabalhos diferentes e cada um tem a sua responsabilidade para ajustar os possíveis problemas que acabam surgindo. Sucessão e aperfeiçoamento das raças. Questão 688. Há neste momento raças humanas que evidentemente decrescem. Virá momento em que terão desaparecido da Terra? Porque acontecia situações, às vezes, de tribos, né? De certo grupo mais restrito, estava num determinado local e estava reduzindo o número de sua população. Eu falei assim, nesse caso, essas raças vão desaparecer? E os espíritos responderam, assim acontecerá de fato, é que outras lhe terão tomado lugar, como outras um dia tomarão o da vossa. Então sempre há um ciclo, sempre há uma transformação, uma modificação. Faz parte da nossa própria constituição humana ter essa sucessão de raças. Questão 689. Os homens atuais formam uma criação nova ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? E os espíritos respondem, são os mesmos espíritos que voltaram para aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Assim, a atual raça humana, que pelo seu crescimento tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem, terá sua fase de decrescimento e de desaparição. Substituí-la-ão outras raças mais aperfeiçoadas que descenderão da atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Então, o espírito, ele volta, significa que o espírito continua evoluindo,
os corpos mudam. Então há uma transformação gradual, lenta, nós às vezes não percebemos muito evidentemente, porque para nós os traços fisionômicos ficam mais característicos e a gente às vezes não percebe certas situações, certas nuances. Mas com o passar do tempo, vai passando séculos, as raças vão se aprimorando. E aí é isso que ele está explicando. Essas raças vão substituir, novos corpos vão vir, mas o espírito é o mesmo que volta. O espírito não muda. Ele muda em termos de evolução, ele se aprimora, mas ele habitando um novo corpo, ali ele vai se manifestar. Mas os corpos vão se aprimorando aos pouquinhos também. Questão 690. Do ponto de vista físico, são de criação especial os corpos da raça atual ou procedem dos corpos primitivos mediante reprodução? Aí ele diz: a origem das raças se perde na noite do tempo, dos tempos. Como todas pertencem, porém, à grande família humana, qualquer que tenha sido o tronco de cada uma, elas puderam aliar-se entre si e produzir tipos novos. Nós temos que lembrar que os espíritos especialistas que fazem parte do início da gestação, por exemplo, quando existe aquele momento de fecundar o óvulo e tudo mais. Então, quando há um desenvolvimento do corpo novo, eles também presidem em parte o fenômeno. Significa que é possível fazer certas modificações na estrutura do corpo físico ainda embrionário. A mãe coopera com parte disso. O espírito encarnado também ajuda na construção do novo corpo, imprimindo-lhe, através das próprias impressões e sentimentos, certas características. Então, os espíritos que estão encarregados de fazer, de presidir esse fenômeno, são espíritos especialistas na área, onde eles conseguem fazer certas modificações. Então, quando existe essa necessidade de haver mudanças, elas acontecem de forma gradual. Por isso que os novos tipos que vem que ele está dizendo, eles vão sofrendo mutações, estão sofrendo mudanças, mas que para nós não percebemos, mas há uma mudança gradual. Então, aqui está explicando aqui em relação à origem das raças especificamente, ela é muito, fazem muitos milhares de anos, é isso que ela fala, você se perde na noite dos tempos, isso assim, não importa muito de onde que ela vem, qual é o tronco, qual é o início, porque o corpo descende do corpo, e o espírito não tem nada a ver com o corpo especificamente, em relação a, vamos dizer assim, a sua capacidade de mudança ao longo dos tempos, não é necessariamente o espírito que fez essa mudança. É isso que ele está explicando. Questão 691. Qual, do ponto de vista físico, o caráter distintivo e dominante das raças primitivas? E os espíritos respondem: desenvolvimento da força bruta à custa da força intelectual. Agora dá-se o contrário, o homem faz mais pela inteligência do que pela força do corpo. Todavia, faz 100 vezes mais, porque soube tirar proveito das forças da natureza, o que não conseguem os animais. Então, está dizendo assim, qual a diferença principal entre uma raça primitiva e uma raça civilizada? É que está dizendo, faz, bom, a raça primitiva, ela justamente usava mais a força bruta para poder fazer qualquer situação. E a raça civilizada, ela desenvolve a inteligência e cria ferramentas, cria métodos diferentes, mais aperfeiçoados para poder facilitar todo o seu trabalho. Por isso que aí que acontece, há uma produtividade maior e uma mudança total no cenário, porque ele utiliza a inteligência para poder se valer de todo esse progresso. Questão 692. Será contrária à lei da natureza o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência? Seria mais conforme a essa lei deixar que as coisas seguissem seu curso normal?
Os Espíritos respondem: tudo se deve fazer para chegar à perfeição. E o próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir seus fins, sendo a perfeição a meta para que tende a natureza, favorecer essa perfeição é corresponder às vistas de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. Deus permite que as nossas inteligências se desenvolvam para que nós possamos também contribuir, dar a nossa nota nessa sinfonia harmônica do universo. Então, quando nós temos a oportunidade de fazer determinados trabalhos intelectuais e desenvolver novos conceitos, novas descobertas na Terra, significa que Deus permitiu, e um bom espírito veio nos ajudar, nos secundar. Então, quando alguém tem uma determinada luz, essa luz não é só dele, porque os espíritos influenciam em nossas vidas. Significa que nós sempre recebemos ajuda, mesmo que às vezes a gente não peça, sempre a ajuda está lá. Então, o que que acontece? A pessoa ela é secundada por espíritos benévolos que queiram ajudar, como acontece o contrário, por espíritos malévolos, quando a pessoa deseja causar um prejuízo. Então, sempre a gente recebe ajuda. E para todas as situações da natureza, como por exemplo a gente vê na agricultura, há uma evolução muito grande nos processos e procedimentos, justamente para poder ter uma maior colheita, para poder ajudar. Então, quer dizer, você interfere diretamente na natureza através de processos, às vezes de agrotóxicos ou químicos, para poder proteger a lavoura. E aí você faz com que tenha uma maior produção. Então, todas as situações que acontecem são para poder fazer um benefício. Agora, depende-se muito da razoabilidade de quem aplica para poder fazer o bom uso. Isso é uma outra distinção. Sobre perguntar, geralmente os esforços que o homem emprega para conseguir a melhoria das raças nascem de um sentimento pessoal e não objetivam senão o acréscimo de seus gozos. Isto não lhe diminui o mérito? E os espíritos respondem que importa seja nulo o seu merecimento desde que o progresso se realize. Cabe-lhe tornar meritório pela intenção, o seu trabalho. Ademais, mediante esse trabalho, ele exercita e desenvolve a inteligência e sobre esse aspecto é o que maior proveito tira. Então, às vezes, determinados trabalhos que o homem faz, pode ser que seja talvez até mesmo por egoísmo, né? Pensando em que o nome dele esteja mais em evidente, né? Por vaidade, ou ele pensando em algum objetivo exclusivista dele, mas contanto que gere um benefício, ele já está fazendo a parte dele, é isso que ele está explicando. Não necessariamente vai ter, às vezes, a intenção, mas o progresso veio. Então, às vezes, a pessoa faz de uma forma mecânica para poder receber um salário e está lá fazendo o trabalho dele como instrumento do progresso. É isso que o Espírito trouxe, essa percepção. Mas é lógico, se a pessoa faz com amor, com dedicação, com intenção para que o progresso se efetue, é lógico que é mais meritório. Mas, em relação a isso, não importa muito se a pessoa somente é um instrumento para realizar o progresso e ela não tenha necessariamente aquela mesma intenção nobre. É isso que ele está explicando. Às vezes a pessoa está como um instrumento, mas ele não tem necessariamente toda aquela nobreza de caráter ou de virtude na questão propriamente dita. Ele, às vezes ele pode agir como um instrumento da providência para que realize determinado progresso, onde é necessário que ele esteja lá para poder fazer, ou outros que também assumirão para poder realizar o feito. Obstáculos à reprodução. Questão 693. São contrários à lei da natureza as leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução? E aí ele diz: tudo que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Aqui está dizendo que, vamos dizer assim, criar obstáculo à reprodução não é uma situação natural, ou seja, vai de contra a lei geral, que é a lei da natureza. E aí vem uma subpergunta: entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies e das quais o próprio homem acabaria por ser vítima. Praticaria ato repreensível impedindo essa reprodução?
O Espírito responde: Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder, que ele deve usar sem abusar. Pode, pois, regular a reprodução de acordo com as necessidades. Não deve opor-se-lhe sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para restabelecer o equilíbrio entre forças da natureza. E é ainda isso o que distingue dos animais, porque ele obra com conhecimento de causa. Os mesmos animais, porém, também concorrem para a existência desse equilíbrio, porquanto o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, provendo a própria conservação, ao desenvolvimento excessivo, que está perigoso, das espécies animais e vegetais de que se alimentam. Então aqui ele fala daquela ressalva, né? Diante da nossa própria ação e pensamento, nós podemos interferir na reprodução, por exemplo, de animais ou de vegetais, de forma onde a nossa inteligência pode gerar um obstáculo para um ou para outro, só que ele traz aquele alerta, né, da gente poder considerar até que ponto é adequado, porque nós não podemos dispor da criação ao nosso bel prazer. É necessário que se analise bem criteriosamente para que todas as ações tenham um fim útil, um fim adequado, um fim bom. Se a gente distorcer ou exceder naquilo que Deus nos permitiu como uma prerrogativa de ascendência sobre os outros animais, que é a inteligência humana, entra na responsabilidade necessária aonde nós prestaremos contas. Questão 694. O que se deve pensar dos usos cujo efeito consiste em obstar a reprodução para a satisfação da sensualidade? E aí ele diz: isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem é material. Então aqui às vezes tem aquela questão da pessoa ter um determinado objetivo para poder manter a sua sexualidade mais ativa, mas não ter os filhos e cria determinados obstáculos. O que que isso fica patente? Fica patente a natureza material sobre a espiritual, ao que o espírito nos traz de percepção. Significa que nós podemos agir dessa forma, mas sabendo que isso prova que nós ainda temos muitos conceitos materialistas conosco, diante da situação do próprio livre-arbítrio usado para a sensualidade. Casamento e celibato. Questão 695. Será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? E os espíritos respondem: é um progresso na marcha da humanidade. Bom, nesse caso é um progresso porque já mostra que a pessoa está saindo do sensualismo para ter vários parceiros, né? Ela deseja ter uma pessoa onde ela tenha um companheiro, né? Uma lealdade, um objetivo mais nobre de constituir uma família. Então ele sai daquela situação mais de sensualidade, as trocas de parceiros indefinidas. Questão 696. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? O espírito responde: seria uma regressão à vida dos animais. Uma nota de Kardec diz o seguinte: o estado de natureza é o da união livre e fortuita dos sexos. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. A abolição do casamento seria, pois, regredir à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo, mesmo de certos animais que lhe dão exemplo de uniões constantes. Então, às vezes a gente conta alguns animais, né, que pegam, por exemplo, uma arara, ela tem lá o par dela e vai até o final. Então, em alguns pombinhos, né, que a gente vê os casais de pombos sempre voam juntos, sempre juntinhos.
Então você percebe que na natureza já tem alguns exemplos que nos mostram isso. E é o que eu estou dizendo, seria até mesmo regredir a outra categoria de animal, porque alguns animais já chegaram a essa evolução. No caso do ser humano, especificamente, ele tem um fim um pouco mais elevado, que é entender que o objetivo da vida na Terra é mais do que comer, beber, vestir, reproduzir-se. Ele é um espírito imortal numa condição efêmera, transitória na Terra. É o ponto de vista espiritual que se ergue sobre as coisas materiais. É compreender que há mais coisas que nós não percebemos e valores mais nobres aonde às vezes a nossa visão escapa. O espírito tenta nos abrir os olhos para podermos ver um pouco além daquilo que é uso costume na sociedade. É lógico que existem muitas pessoas que fazem do casamento uma união bastante fraternal e verdadeira, mas existem aqueles que transgridem e acabam desvirtuando o propósito da união do casamento, né? Aí que acontece ao desequilíbrio, e todo desequilíbrio depois deverá ser também ressarcido diante da contabilidade divina. Questão 697. Está na lei da natureza, ou somente na lei humana, a indissolubilidade absoluta do casamento? E os espíritos respondem a uma lei humana muito contrária à da natureza, mas os homens podem modificar suas leis. Só as da natureza são imutáveis. Por que é uma lei muito contrária à natureza a indissolubilidade absoluta do casamento? O casamento ele foi criado para poder regular a união fraterna entre duas pessoas que se amam e se respeitam. Quando o respeito não existe mais, quando a fraternidade deixou de ser uma fonte permanente de união entre os dois, começou a deixar de existir elementos de ligação fundamentais na união, onde os seres que se amam começam a se detestar ou se prejudicar e fazem coisas que o outro não gostaria. A própria traição é um dos indícios disso também. Então, quando nós temos essa situação onde existe uma quebra por parte de um ou do outro, né, do outro cônjuge, que acaba saindo fora do propósito do casamento, a dissolubilidade acontece, ou seja, se dissolve essa união de forma natural. Por que é contrário à lei da natureza? Porque a gente vê lá no ponto atômico as ligações entre elétrons, onde um átomo se une a outro. E, ao mesmo tempo, daqui a pouco, esses átomos se separam por forças da natureza. Então, a natureza mostra que, às vezes, há uma atração, uma ligação, e depois há uma força de repulsão onde se separam. Sempre há moléculas diferentes que se formam e que depois se desagregam. Essa formação, essa desagregação é natural. Imagine que um casal, ao longo do tempo, um deles evolui, começa a crescer, muda de ponto de vista, cresce, se enobrece, e o outro permanece estagnado. O que acontece? Naturalmente, há uma evolução de parte e a outra não. Pode ser que o que esteja mais retardatário acabe não se sentindo à vontade com o outro, e há também um problema que gera atrito entre o casal, aonde pode haver também uma dissolução do casamento de forma natural, por conta da diferença de caracteres, que às vezes um tem um intuito, o outro tem outro. O que acontece? Eles estão indo por caminhos opostos. Quando o caminho é o mesmo, tudo certo. Quando o caminho é diferente, aí às vezes dá um problema sério e pode acabar acontecendo a dissolução do casamento também. Então tem várias situações que são naturais, estão na natureza e que pode tratar desse tema de uma forma bem objetiva. Basta a gente ter os olhos de ver. Nós vamos parar aqui na questão 698, para darmos continuidade na semana que vem.
Agora vamos para o livro Respostas da Vida, nós estamos no capítulo 20. André Luiz diz o seguinte: para agir melhor, confie em Deus e em você mesmo, para dirigir-se, mas entenda que você, por enquanto, ainda é um ser humano, sem ser um anjo. Exercite a autoaceitação, a fim de não se marginalizar nas idealizações negativas. Não chore sem consolo sobre as experiências que se lhe fazem necessárias, porque a lamentação repetida conduz simplesmente à solidão, e a solidão, mesmo brilhante, significa inutilidade e vazio. Se você caiu em algum erro e consegue saber disso, já possui também discernimento bastante para retificar-se. Guarde a lição do passado sem transportar consigo a embalagem dos problemas que você a extraiu. Compreendamos os outros nas lutas deles, para sermos compreendidos em nossas dificuldades. O tempo é um mercado de oportunidades constantes na construção que podemos aproveitar quanto e quando quisermos. Se você espera progresso e milagres em seu caminho, não pare de trabalhar. Garantindo saúde, paz, equilíbrio e segurança em favor da própria vida, aceite os outros tais quais são, sem alimentar inveja ou ressentimento. Recorde os talentos que lhe enriquecem a personalidade e as bênçãos que lhe valorizam a existência. E lembre-se que todo dia é momento de estender a prática do bem, esquecer o mal, aprender sempre mais e fazer o melhor. Então aqui o André ele nos traz vários incentivos para a gente poder agir melhor. Quando ele fala confie em Deus e em você mesmo para dirigir-se, mas entenda que você por enquanto ainda é um ser humano sem ser um anjo, significa nós ainda temos muitas dificuldades a vencer. Nós temos muitos problemas que nós vamos ainda tornar a tropeçar na mesma falta. A gente vai buscar acertar e daqui a pouco errar. É aquela assertiva de Paulo, né? O bem que eu desejo, esse não faço, o mal que eu não desejo, esse eu faço. Então, se Paulo já tinha essa epifania, chegou a essa revelação, o André tenta explicar de forma mais clara, para a gente poder entender que isso vai acontecer. Porque às vezes a pessoa pode se penitenciar e não vai adiantar nada. Então, não significa se conformar com o erro, não. É não se desesperar diante do erro, não fazer do erro uma situação fora do comum, um exagero de cobrança íntima que não vai levar a lugar nenhum. É isso que ele está falando. Aí ele continua dizendo também nesse mesmo caminho, exercite a autoaceitação a fim de não se marginalizar nas idealizações negativas. Então aceite você como você é, olhe para o espelho e se ame. Tem muitas situações que são boas e positivas, mas existem as situações negativas que todos nós, sem exceção, temos. Então, você se aceitar como você se amar como um filho de Deus que você é, vai fazer com que você se valorize também. Então, é importante você se auto-aceitar. Não chore sem consolo sobre as experiências que se lhe fazem necessárias, porque lamentação repetida conduz simplesmente à solidão, e a solidão mesmo brilhante significa inutilidade e vazio. Então, às vezes tem problemas nas nossas vidas, nós temos que lembrar que o problema não é para nos esmagar, né? Ele não vem para poder, esse peso para nos soterrar. O peso vem para nos trazer força, para a gente exercitar e levantar ele. Ele vem para nos trazer força moral. Ao mesmo tempo, se tiver um problema, busque ajuda, busque pessoas que possam colaborar para que esse problema seja sanado. Busque alternativas, converse com outras pessoas que talvez esse problema seja fácil para outras pessoas que já passaram e eles podem explicar o caminho. Então, não necessariamente
O choro vai ajudar. Às vezes é natural que você chore, mas não se permanecer, né? Não deve permanecer no choro. É o que tá dizendo, não chore sem consolo. A pessoa está desaconsolada e vai chorando até dizer chega. Não vai adiantar. Se você caiu em algum erro e consegue saber disso, possui discernimento bastante para retificar, então acerta e vai. Né? Como dizia Jesus, alguém te condenou? Não. Então vai e não peques mais. Retifique-se, conserte-se, modifique você para melhor. Esse é o caminho. Guarde a lição do passado sem transportar consigo a embalagem dos problemas que você a extraiu. Às vezes você teve um problema, você resolveu, mas você continua trazendo aquela mesma coisa. Ah, mas eu passei por isso, mas eu passei por esse problema, foi difícil, foi dando. E a pessoa volta e revive o mesmo problema várias vezes, sem definição. Compreendamos os outros nas lutas deles para sermos compreendidos em nossas dificuldades. Todos nós, sem exceção, trazemos problemas e lutas acerbas onde ninguém sabe o que a gente passa. Isso é normal. Então, o outro está passando dificuldade e você não sabe o que ele está passando. Então, é o que ele está dizendo, assim, compreendamos os outros nas lutas deles. Às vezes, nós não sabemos o que ele passa, como que ele está vivendo, o que ele está... As noites que já passou, os choros que já derramou, o pranto que derramou e todas as outras coisas, a gente não sabe. Não dá para mensurar isso. Então, a compreensão do outro parte de uma percepção de que o outro também sou eu. Por que o outro sou eu? Porque eu sou o outro na visão de um terceiro. Então, eu tenho a minha visão, mas um dia vai ser eu que vou errar. Um dia serei eu que terei o problema. E aí eu vou esperar que o outro me compreenda. Poxa, me desculpa, me perdoa, eu não queria fazer. E aí eu serei o outro. Então, naturalmente, um dia sou eu que perdoo, mas outro dia serei eu que vou pedir perdão. O tempo é um mercado de oportunidades constantes na construção que podemos aproveitar quanto e quando quisermos. O tempo é maravilha, bênção, mas se bem aproveitado. Isso que está dizendo, quanto a gente quiser aproveitar, quando a gente quiser aproveitar. Qual é o tempo que a gente dispõe? É o tempo que Deus permite que a gente viva. Então, o que a gente está fazendo desse tempo e desse espaço que Deus nos permite? É o que ele está dizendo. Assim, então, o tempo é um mercado de oportunidades. Você pode fazer tanta coisa nesse tempo, mas se você aproveitou bem o tempo ou aproveitou mal o tempo, você tem mais ou melhor aproveitamento ou pior. Se você espera progresso e milagres em seu caminho, não pare de trabalhar. Ou seja, o trabalho é o objetivo das nossas vidas, é uma lei. Se a gente entende a lei e a gente busca trabalhar, a gente vai fazer com que as nossas ocupações úteis nos ajudem em todos os sentidos. Garantindo saúde e paz, equilíbrio e segurança. Em favor da própria vida, aceite os outros tais quais são, sem alimentar inveja ou ressentimento. Então, quando você entende que você está em um caminho que é seu, o outro está num caminho que é dele, você vai entender que o objetivo é nós fazermos o nosso melhor, compreendendo que existem diferenças bastante grandes entre todos nós. Não só diferenças entre aspectos do corpo físico, como existem diferenças nos aspectos econômicos, existem diferenças nos aspectos intelectivos, existem diferenças nos aspectos também morais. Então, às vezes, o que um dá conta, o outro não dá conta. Às vezes, o que você consegue fazer, o outro consegue fazer melhor. Às vezes, o outro não consegue fazer. Então, tem tantas diferenças. E aí, o que você faz? Você sabe que você está num caminho onde você está vivendo e você tem que buscar ser o seu melhor diante dessa vida que te abraça. E o outro deve ser considerado na justa condição de filho de Deus, com necessidades e dificuldades que você possui, e às vezes facilidades que ele já dispõe diante de um acréscimo que ele mesmo fez por onde merecer. Então não tem por que invejar ou ressentir porque o outro te prejudicou, porque
a gente não sabe se a gente fazia da mesma forma ou se já fez pior, né? Então é nesse ponto. Então, nós temos que largar os pesos, porque muitas vezes nós levamos rancores e mágoas, levamos uma somatória de situações negativas, e isso tudo vai causando em nós mesmos doenças. A gente se impacienta, a gente começa a ter problemas de convivência. Então, se nós fizermos um caminho dessa forma, mais compreensível, vai ajudar muito em nós a nossa evolução em todos os sentidos. E aqui, para finalizar, ele fala, recorde os talentos que lhe enriquecem a personalidade e as bênçãos que lhe valorizam a existência. E lembre-se que todo dia é momento de estender a prática do bem, esquecer o mal, aprender sempre mais e fazer o melhor. Então, o convite do André aqui é que a gente possa sempre lembrar quem nós somos, as bênçãos que Deus nos empresta, os passos efetivos que nós conseguimos já caminhar, já palmilhar, que enriquecem a nossa personalidade, porque nós temos os nossos valores já adquiridos e os outros que ainda estão ainda a serem aquinhoados. Então, que a gente possa ver as bênçãos que valorizam a nossa vida, essa vida maravilhosa, que esplende aos nossos olhos e às vezes a gente não se dá conta. Lembre-se, todo dia é um momento de estender a prática do bem, e é verdade, esquecer o mal. Se a gente lembra do mal, a gente carrega o mal conosco. Se a gente não estende a prática do bem, a gente não aproveita a ocasião de ser útil. E aprender sempre mais e fazer o melhor, ou seja, o objetivo não é de crescimento, de evolução. Se você aprende mais, toda vez que você aprende alguma coisa a mais, você está crescendo. Fazer o melhor é uma busca de você estar sempre no seu máximo. Deixa eu fazer o meu melhor. Você buscando fazer sempre o seu melhor, o que vai acontecer? Naturalmente, você está evoluindo, porque quanto mais você busca sempre fazer o melhor, daqui a pouco você transcende um pouco o seu limite, você conseguir fazer um pouco mais ainda melhor, porque você está na busca da perfeição. Agora, aquele que não busca fazer o melhor, ele não está na busca da perfeição, ele está numa situação um pouco mais acomodada, mais estagnada. Aquele que busca a perfeição, ele está sempre querendo fazer da melhor forma possível, sempre está tentando fazer com o melhor esmero, com a melhor qualidade, com a melhor eficiência. Essa busca constante vai trazer os frutos notórios, onde todos vão falar assim, nossa, que bom, que trabalho bem feito, que situação maravilhosa. Esse é o nosso objetivo. Nós estamos aqui na Terra para poder aprender a crescer, a viver, a ser felizes, mas também para que nós possamos aproveitar bem a nossa vida. A nossa vida vai passar de qualquer forma, que a gente possa deixar um bom exemplo, que a gente possa deixar um bom caminho, e que a gente possa olhar para trás mais à frente, quando nós estivermos na condição de espíritos libertos novamente, mas vamos dizer de consciência tranquila, graças a Deus eu tentei fazer o meu melhor e consegui. Busquei fazer o melhor que eu pude e eu fiz. E aí o que vai acontecer? Você vai assim, bom, foi um trabalho da melhor forma que eu podia fazer, foi feito. Isso vai te dar uma consciência tranquila, uma condição de você viver mais feliz, e ao mesmo tempo você olhar para trás e você perceber que os passos que você deu valeram a pena todo o caminho. Bom, pessoal, então, se vocês acharam que esse conteúdo foi bom para vocês, não esqueçam de compartilhar esse conteúdo. É sempre uma benção estar junto com vocês. E nos vemos na próxima semana, se Deus assim o permitir. Um abraço a todos e fiquem com Deus e até a próxima.